Olá Osasco, olá São Paulo e olá Brasil, tudo bem gente? Estamos agora entrando mais uma vez aqui no ar pela TN Brasil em mais um programa Visão do Reino para abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua casa e a sua família. Eu, reverendo Rubens Braz, quero desejar para você um ótimo programa, tá certo? Hoje, inclusive, vamos ter aqui no Vitrine do Reino a vereadora Ana Paula Rossi, tá certo? Uma autoridade aqui na cidade de Osasco e uma serva de Deus que vai estar aqui contando alguns detalhes aí da sua vida, então não perde, porque a entrevista de hoje está bem especial. Para você que quiser saber mais sobre esse projeto, sobre o programa Visão do Reino, sobre o Ministério Sacia-me, que é o organizador deste projeto, você pode acessar o nosso site na internet, tá bom? www.ministériosaciame.org ministériosaciame.org, ou também pode mandar um e-mail para a gente, no próprio site tem um formulário para você mandar o seu e-mail, ou pode mandar aí pelo ministériosaciame@gmail.com. Quero desde já agradecer a audiência, todos aqueles que estão ligados aqui no programa Visão do Reino. Hoje vamos ter uma matéria especial também daqui a pouquinho no SOS Missionário. Quero mandar um abraço para os missionários que nos assistem, para os pastores, um abraço aí para o pastor Reinaldo Mota, que é o presidente do Conselho de Pastores de Osasco, que gravou conosco e vai estar conosco em um dos nossos programas. Quero mandar também um grande abraço para o pastor China, ali da Igreja Evangélica Jardim de Abril, que também vai estar no próximo programa, gente, hein? Próxima terça-feira, às 16 horas, estaremos recebendo aqui o nosso querido pastor China. Mandar um abraço também para a equipe de produção Visão do Reino, o Chororó, como diz aqui o pessoal da produção, né? Que está ali fazendo um trabalho abençoado de divulgação. Que Deus abençoe. Quero agradecer a produção também da TN Brasil, o Índio, o Felipe, todo mundo que está colaborando para que esse projeto se torne uma grande realidade. Eu quero agora fazer um agradecimento também. Vocês sabem que esse programa ele é mantido, ele continua no ar devido a empresas, empresários que ajudam a gente aqui fazendo a sua divulgação no nosso programa e nos ajudando a levar essa mensagem. Então eu quero falar aqui para vocês da empresa Teixeira Tour, tá certo? Que é uma empresa de turismo, já está aparecendo aí na tela para vocês o contato. Não deixe de entrar em contato com a Teixeira Tour Turismo, tá certo? O telefone aí, ó, 3682-4843. E o site www.teixeiratour.com.br, o melhor turismo do Brasil para vocês aqui no programa Visão do Reino. Nós vamos agora ao primeiro quadro de hoje, desse programa abençoado, gente. O mês passado tivemos no SOS Missionário o Congresso do Sertão. Este mês, hoje estamos lançando um novo projeto missionário aqui no SOS Missionário, tá certo? O projeto Surdos do Senegal, com vocês agora aí na sua tela. O Senegal é um dos países africanos onde as igrejas brasileiras estão envolvidas num ministério de missão integral. Isso é o que acontece no ministério de Walter e Alzira Freire, missionários através de missões mundiais. Deus começou a falar no nosso coração por este grupo, que é um grupo não alcançado, dentro de um povo não alcançado, porque não temos absolutamente nada, a não ser a implantação de uma escola que foi feita por um missionário americano, surdo, negro, que durante alguns anos abriu escolas em toda a região francofônica aqui da África. Pregar o evangelho através da ação social num país com tantas carências abre portas ao contato. Dessa forma, várias crianças surdas têm sido amparadas pela igreja com bolsa escolar. É o amor de Deus traduzido nas pequenas coisas. Atuando no Senegal há 7 anos, a família Freire trabalhou na implantação de igrejas, pastoreou e coordenou turmas do projeto radical Voluntários Sem Fronteiras. Agora, inicia o projeto Surdos do Senegal. Uma das etapas do projeto é a adoção. Veja como é isso. Nós precisamos que essas crianças sejam introduzidas na sociedade. Isso é uma questão de prática do amor de Deus que deve ser feita através de nós, através da igreja. A adoção de uma criança surda é um instrumento para que ela seja evangelizada e discipulada.
Através de doações de irmãos brasileiros, algumas crianças já foram adotadas. E com a chegada dos recursos, as escolas estão renascendo. A construção de um centro de apoio ao surdo é outra meta do projeto. Um espaço para profissionalização, com aulas de informática, marcenaria, mecânica, preparo de professores, atendimento de fonoaudiologia, onde o reino de Deus poderá ser partilhado com mais liberdade. Uma pesquisa feita por um médico senegalês há mais de 7 anos calcula que o número de surdos seja em torno de 80 mil, sem contar as inúmeras crianças nascidas nos vilarejos sem registro de nascimento. Essa aqui é a Ayoba, ela tem 15 anos e ela faz parte do projeto Surdos do Senegal, é uma das meninas adotadas. E eu vou perguntar para ela algumas coisas do que ela pensa, o que ela quer fazer no futuro, na vida dela. Ok? Donc, Ayoba, qu'est-ce que vous voulez pour le futur? O que você quer para o seu futuro? Eu penso em estudar, em trabalhar, estudar bastante para aprender uma profissão. Ela quer mudar de país, de país. Que país? Quel pays vous voulez y aller? Toi? Changer. Líbano. O Líbano, o pai dela é libanês. Quando você tem um filho surdo, você é abandonado, não vai mais ao mercado, você não é mais considerado pela sociedade. Mas depois que a escola foi instalada aqui, nós não tivemos mais essa dificuldade. Depois de um tempo, eles começam a fazer a pergunta. Eles me perguntam se eu sou muçulmana. Então, eu digo que não, eu sou cristã. E eles insistem, não, você é muçulmana, porque a gente tem uma amizade tão boa, um carinho tão grande um com o outro, e a gente pode, então, compartilhar um pouco da nossa fé e falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. O valor mensal para que uma criança surda frequente a escola é de R$ 50. Mas através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$ 20 por mês, ou dando uma oferta específica. Ligue 0 operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestambemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Até hoje, não há nenhum surdo convertido no Senegal. E a nossa oração é que você faça parte dessa grande festa um dia no céu e encontrar muitos surdos senegaleses diante do Senhor. Que Deus os abençoe. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Maravilha, pessoal, este foi o SOS Missionário de hoje, tá certo? Não se esqueça que você, que é líder de agência missionária, que tem um projeto missionário, pastor de igreja, você pode enviar um projeto para nós aqui no Visão do Reino e a cada mês o projeto Visão do Reino adota esse projeto para divulgar aqui através deste programa de TV. Eu conheci esse projeto através do pastor China, né? Nós estamos recebendo alguns projetos de algumas agências, alguns aqui da região de São Paulo e alguns até de fora. Mas eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o pastor China, ali da Igreja Evangélica Jardim da Abril, que é uma das igrejas que adotou esse projeto Surdos do Senegal. Inclusive no próximo programa, terça-feira que vem, não perde porque ele vai estar aqui na entrevista, no quadro Vitrine. E quando eu conheci esse projeto, Surdos do Senegal, imediatamente eu logo pensei, esse é um projeto que merece a nossa atenção, merece o nosso empenho e merece realmente que nós venhamos a batalhar para ajudar essas pessoas que têm sido excluídas ali da sociedade no país do Senegal, apoiando também os missionários que ali trabalham.
Tem muita gente hoje em dia, pessoal, que estão decepcionados com a igreja, estão decepcionados. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que a igreja fulana de tal, o pastor fulano de tal fez isso, o líder fulano de tal. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, nem todo mundo erra, eu diria para você que nem todo mundo está fazendo essas coisas escandalosas, causando esses escândalos que nós ouvimos falar. Tem muita gente boa, pessoal, tem muito pastor, homem de Deus, missionário, gente como nós vimos nesse VT agora, que realmente está comprometido com a pregação verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero agora fazer uma reflexão com você, dentro da palavra de Deus, a respeito desse assunto. A Bíblia Sagrada diz assim no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, e levantou-se e foi. E eis que um eunuco, que era mordomo da rainha Candace, e era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar, e regressava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Eu quero parar por aqui, mas eu quero contar essa história para você. Eu não sei, primeiro, se você sabe o que é um eunuco, né? Eunuco, nos tempos antigos, era um homem que ele era castrado para ele poder tomar conta do harém das esposas do rei, né? Das esposas do governante. Essa era a prática da época. Ou alguns poderiam nascer com algum problema fisiológico e então eram considerados e chamados de eunucos. E havia um eunuco, este homem que a Bíblia está falando aqui, que era etíope, e ele trabalhava para a rainha Candace. E ele um dia estava indo para Jerusalém e no meio do caminho Deus falou com Filipe. Deus disse para Filipe, Filipe, aproxima-te, chega-te a este carro, fala com este eunuco. Eu quero dizer para você, Deus, Ele quer se aproximar de todos. Deus, Ele quer estar perto de todos. Não importa se a pessoa ela tem algum tipo de doença, ou se ela tem algum problema fisiológico, ou se ela sofreu alguma traição, se ela tem algum problema de caráter, de comportamento, Deus quer estar perto de você. Porque um dia eu estava, inclusive, numa aula de teologia, e eu sou uma pessoa bem polêmica, eu gosto de colocar polêmica, né? Colocar pimenta na discussão. E um dia eu estava numa aula de teologia, e eu fiz a seguinte pergunta naquela aula. Eu falei, olha, se um transexual se converteu ao cristianismo, ele fez lá a cirurgia de mudança de sexo, ele mudou de sexo, e ele se converter, ele quiser fazer parte da igreja, como que vai ser? Como que vocês vão receber ele? Será que ele não vai poder fazer parte? Porque ele já fez a cirurgia, e agora? Como fazer? Dá uma boa discussão, dá ou não dá, hein, gente? Com certeza eu sei que esse assunto daria um bom debate, mas a questão que eu quero colocar aqui não é se ele deveria ou não fazer parte da igreja, a questão é, Deus quer estar perto desta pessoa, Deus quer estar perto de todos, e foi por isso que Deus, através do seu Espírito, falou para Filipe, Filipe, olha esse eunuco viajando para Jerusalém, Filipe, chega-te, aproxima-te desse carro. E aí a história, eu não li aqui toda a história, mas depois você pode ler na sua casa. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos conta que Filipe começou a explicar a Bíblia, a leitura bíblica para aquele eunuco, e de repente aquele eunuco olhou para Filipe e falou o seguinte, olha, o que impede que eu seja batizado? Tem água aqui, você pode me batizar? Eu quero ser batizado agora. Olha só, um eunuco, um homem castrado. Naquela época, inclusive, era muito comum os eunucos terem práticas homossexuais, mas naquele momento ele tomou uma decisão de seguir a Cristo. O que eu estou querendo dizer para você que me assiste agora, o que eu quero dizer para você, pastor, missionário, Deus quer estar perto de todos. Para Deus não há exceções. Para Deus não há raça. É por isso que o programa Visão do Reino mostra que a África, a Ásia, a China, a Indonésia, os mais diversos países e povos. Porque para Deus não há distinção. Para Deus todos são importantes. Eu quero agradecer também agora mais um dos nossos queridos amigos e parceiros aí, tá certo? O pessoal que tem nos apoiado, pode colocar na tela, por favor, para o pessoal que está em casa ver. Está aí o pessoal da Maltos Multimarcas, gente. É uma empresa de venda de automóveis, tá certo? Uma loja de venda de automóveis. Não deixa, você quer comprar o seu carro, você quer trocar de carro, procura eles, porque eles estão abençoando o programa Visão do Reino e vão abençoar a sua vida. Está aí na sua tela, www.maltosmultimarcas.com.br.
O telefone, código 11 3685 2200, tá certo? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, o pessoal aí da Maltas Multimarcas. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a entrevista com a vereadora Ana Paula Rossi. Até já! Olá, internautas, estamos aqui na TNI Brasil. Fomos convidados para vir aqui e falar da nossa ação Mais Saúde e falar dos projetos que nós apresentamos na Câmara Municipal. Projetos do açúcar e projetos do sal, que tem por finalidade educar, orientar as nossas crianças nas escolas municipais a consumirem menos sal e menos açúcar para ter menos obesidade, menos diabetes, menos hipertensão, menos doença no futuro. Esse projeto está na Câmara Municipal e nós precisamos da sua ajuda para que esse projeto seja aprovado e que esse projeto venha a beneficiar a todas as nossas crianças e os futuros cidadãos da nossa cidade. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Estamos aqui na TNI Brasil para falar do Banco de Emprego Apoio à Comunidade na cidade de Carapicuíba. Você jovem que está desempregado, é só comparecer no Banco de Emprego Apoio à Comunidade em Carapicuíba, das 8 da manhã às 5 da tarde. Melhores informações, fica ligadinho aqui na TNI Brasil, nas suas programações. Bem, pessoal, estamos de volta aqui pela TNI Brasil no programa Visão do Reino. E hoje, com certeza, mais do que especial, está o quadro Vitrine do Reino. Esse quadro que é destinado a colocar em evidência pessoas que se destacam, que têm uma importância no reino de Jesus Cristo. Pessoas que fazem a diferença não só dentro da igreja, mas na política, no meio empresarial, no meio cultural, tá certo? E hoje eu tenho a honra de receber uma verdadeira personalidade aqui da cidade de Osasco, é uma autoridade, tá certo? Ela que é vereadora já aí no seu primeiro mandato, mas participou de várias comissões, teve várias funções aqui na cidade, é mãe também, tá certo? É uma pessoa muito especial e nós vamos saber tudo, muitos detalhes sobre ela hoje nessa entrevista. Eu tenho o prazer de receber aqui no Vitrine do Reino de hoje a vereadora Ana Paula Rossi. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, estou aqui à disposição de vocês. Maravilha, é uma honra para nós, tá certo? Do Visão do Reino e da TNI Brasil recebê-la aqui nos estúdios. Eu quero já começar essa entrevista de hoje e fazer uma pergunta, porque o Vitrine do Reino ele traz pessoas que têm alguma coisa a ver com o reino de Jesus Cristo. E você é uma pessoa que me parece que você teve uma conversão, você teve um encontro com Deus. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa sua experiência com Deus? Vamos, eu adoro falar sobre isso. Eu já dei meu testemunho em algumas igrejas. Eu evito ir à igreja para falar sobre política. Eu prefiro quando eu vou para falar do meu testemunho, da minha conversão. Certo. Eu me converti por conta dos meus filhos, na verdade da minha primeira filha.
Minha família toda já era convertida, meu pai, né, o Francisco Rossi, minha mãe, meus irmãos. Na verdade, quem primeiro se converteu na minha família foi meu irmão, o Júnior, depois a minha irmã, minha mãe, meu pai, e eu fui a última a me converter. Certo. Eu sempre gostei muito, né, das igrejas evangélicas, sempre frequentava muito o Avivamento da Fé. Quando logo que ela surgiu, né, o pastor Dejair, eu conheci o pastor Dejair desde criança, então eu frequentava os cultos na igreja, mas assim, não cheguei a aceitar Jesus, a me converter. E aí eu acho interessante falar um pouquinho isso, porque às vezes acontece com as pessoas, né, você recebe um convite para ir numa igreja, né, e você vai, mas assim, para não desagradar quem te convidou, e não para realmente interagir, para ouvir a palavra de Deus. E eu achava estranho aquela igreja, o pessoal aplaudindo, cantando louvor, né? Fechava os olhos. Tinha pressa de ir embora. Eu ficava só olhando no relógio o tempo todo, pensando, ainda falta meia hora e tal. Assim, quando meus irmãos me convidavam, né? Quando foi o batismo da minha irmã. Sim. E aí, quando tinha algum evento da igreja, eu ia, mas eu ficava o tempo inteiro olhando no relógio e muito constrangida de ficar batendo palma, cantar o louvor, né? Eu ficava, assim, incomodada, não vi a hora de ir embora. Mas, como diz, né, a Bíblia, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu achava que eu não estava ali absorvendo nada, mas com certeza já estava, né? Deus já estava trabalhando na minha vida. E eu, num determinado momento, eu tenho um problema de insuficiência renal crônica, o que me impossibilita de engravidar. Na verdade, seria uma gravidez de alto risco, né? Eu nem sei se eu posso engravidar porque eu nunca tentei. Eu evitava por conta desse problema. E resolvi adotar uma criança. Exatamente. E aí eu comecei, apesar de não ser convertida, campanhas de oração com amigas, né? Eu recebia irmãs na minha casa para fazer oração na minha casa, campanhas de oração na minha casa. E tinha aí, contato, então, com Deus de alguma forma? Sim, algum contato já estava tinha começando temor, a acontecer. Exatamente. E aí eu pedia, né? Nas minhas orações eu colocava muito bem claro, assim, bem claro para Deus. Eu falava, olha, porque podia ser que Deus não tivesse propósito de ser mãe nem adotiva. Então eu falava, se Deus tem um propósito que eu seja a mãe, que prepare uma criança, né? Um bebê. E eu fazia minhas orações todos os dias nesse sentido. E aí, Deus separou a Mariana, que é minha filha mais velha, que hoje está com 14 anos. Ela chegou, né, muito amada, muito esperada, muito desejada. E aí foi um processo, né, o processo de adoção. Eu fiquei com uma guarda provisória, que a princípio foi de 1 ano, mas que a assistente social falou que demoraria uns 3 meses o processo da adoção. Para resumir, o processo demorou, já ia completar 1 ano, eu ia vencer a guarda e o processo assim, foi bem desgastante, né? Ela nasceu, corria no Fórum de Cananéia, ela nasceu numa região próxima a Cananéia, então eu viajava para o fórum, quando eu ia para pegar já a guarda definitiva, a adoção, aí tinha algum probleminha no processo, tinha que voltar, então aquele desgaste. E aí, uma campanha de oração na minha casa, Deus usou uma irmã e falou para mim, olha, Deus manda te dizer que Ele dá com uma mão, mas pode tirar com a outra, né? E eu entendi que estava falando da minha filha. Entendo. Porque você tem que agradecer a Deus. Na verdade, Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama, né? Exato, então, toda a honra e toda a glória a Deus, né? Porque ela foi dada por Deus. E aí, isso foi numa quarta-feira, na quinta-feira eu já estava no culto com a minha mãe, aqui na Igreja Evangélica da Viliara, pastor Ageu. E aí, quando foi feito o apelo para quem queria aceitar Jesus, eu que já frequentava a igreja há tanto tempo, né? Aí eu fui tímida já, tá? já fui tímida, já fui. Aí, mesmo morrendo de vergonha, mas assim, né? O apelo foi feito e eu fui lá na frente, aceitei Jesus. Isso foi no mês de março, né? Ia completar 1 ano, a Mariana em abril. E quando ela ia completar 1 ano, ia completar 1 ano da guarda, eu fui para Cananéia para fazer a renovação da guarda. Eu já fui sem expectativa, eu fui para fazer a renovação. E quando cheguei no fórum pequeno, o único processo de adoção que corria na cidade era o meu. Aí a moça que atendeu falou, olha, espera um pouquinho que não está aqui o processo. Ela foi na sala do juiz, o juiz já tinha saído de lá. Ela falou, olha aqui, ele deu despacho favorável, está saindo a adoção, né? Então, para mim, olha... Uma grande vitória, Deus entrou em ação. Então, assim, Deus realmente... Parece que você se batizou, inclusive, depois, casou, o pastor Dejair também fez seu casamento. Então, na verdade, mesmo não sendo convertida, o meu casamento, quem realizou o meu casamento foi o pastor Dejair. Da Avivamento da Fé. Da Avivamento da Fé, né? Eu não era convertida, mas
eu fiz o convite, eu sempre conheci o pastor Dejair. Chamou alguém ali para abençoar. E ele que abençoou o casamento. Então, assim, Deus já tinha um propósito há muito tempo, né? Eu acho que tudo acontece na hora certa, né? O Espírito Santo toca as pessoas no momento certo. Com certeza. E aí eu sei que assim que saiu a adoção da Mariana, eu fui para a igreja, dei o meu testemunho lá na frente. Eu tinha na época, ainda tinha medo de microfone, hoje não tenho mais, mas aí peguei o microfone, né, gaguejei um pouco, mas fui à frente, fiz questão de dar o meu testemunho, chorei muito, porque assim, a palavra foi muito forte para mim, né? Assim, pensou perder minha filha, né? Então, assim, ela realmente é um presente de Deus. Depois Deus me abençoou com mais 2 filhos do coração. Adotivos também. Eu tenho o Pedro, que tem 9 anos, né? Eu adotei o Pedro com 1 semana de vida. E tenho a Stephanie, também com 9 anos, que foi uma coincidência, né? Ela tem 1 semana só mais velha que o Pedro, só que a Stephanie eu adotei com 3 anos. Ela já veio maiorzinha. Maravilha. É isso aí, pessoal. Você que está ligado aí na TN Brasil, estamos aqui hoje com a vereadora Ana Paula Rossi. Só por esse começo você já sentiu que tem muito assunto bom para ser tratado aqui hoje, tá certo? Ela que aí adotou 3 crianças, já dando um exemplo aí também de que dá para se amar, né, o ser humano e fazer o bem para alguém, né? E que teve uma experiência real com Deus, num momento talvez um tanto difícil, talvez como você que está em casa, mas Deus também quer lhe alcançar, assim como alcançou a vida da Ana Paula. Ou pelo amor, ou pela dor. Ou pelo amor, ou pela dor, mas com certeza será abençoado. Com certeza. Assim como Deus abençoou, e hoje ela faz a diferença. Eu quero aproveitar, aqui no nosso quadro, vereadora, nós não temos, assim, eu costumo dizer que nós não temos regras. Nós fazemos as críticas, fazemos perguntas, improvisamos, tá certo? Para ficar uma coisa bem realmente à vontade, para quem está em casa até se identificar com o que está acontecendo aqui. E você falou algo muito importante, você veio de uma família que tinha já uma trajetória cristã, né? Na sua família já tinha pessoas que tinham se convertido, e você foi a última, né? Mas aí eu estava pensando aqui, mas algum princípio você recebeu, com certeza? Com certeza. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, já que você trabalha muito na questão até da comissão da criança, né, do adolescente Osasco. Fala um pouquinho sobre os princípios bíblicos aí na criação dos filhos. Ah, com certeza, né? Assim, eu venho de uma família católica. Eu fiz primeira comunhão, né? Certo. Então, assim, quando eu era criança, a gente participava bastante, né? A minha avó, mãe do meu pai, ela foi catequista, né? Aqui na Cidade de Deus, eles moravam aqui na Cidade de Deus, em Osasco, e eu encontro hoje pessoas que falam, nossa, sua avó, eu fazia catequese com a sua avó, né? Então, é uma família que tinha, né, esse relacionamento com Deus, né, princípios cristãos, né? Eu acho que isso é a base da família, né? Independente da questão religiosa. Eu acho que quem segue a palavra de Deus, né, quem tem temor, né, de Deus, tem um outro modo de agir, pensa antes de fazer determinadas coisas, né? Porque tem o temor. Então eu imagino, essa dúvida, sem dúvida eu tive essa base, né? O meu pai, as pessoas confundem um pouco, porque acham que ele já era convertido há muitos anos. E assim, mais um mistério, né, de Deus, porque a música Segura na Mão de Deus, ele gravou quando ele ainda estava no mundo, e assim, era um católico, mas era um católico na época já não praticante, né? Ele gravou porque achou um louvor muito bonito, né? Tem até uma história interessante, porque minha mãe tinha um casal de amigos dos meus pais, mais da minha mãe, e eram evangélicos, e todo ano eles iam na nossa casa, isso eu me lembro desde criança, eles iam na porta de casa no Natal e ficavam cantando, faziam uma homenagem, cantando louvores na porta de casa, nós saíamos. Então, assim, sempre pessoas estiveram orando pela conversão da família, né? A palavra de Deus sempre presente, e eu acho que isso faz a grande diferença. Com certeza. Faz a grande diferença. Isso influenciou na tua vida para que lá na frente você tomasse a sua decisão, né? Quando, por exemplo, meus pais, quando completaram 25 anos de casados, ainda não eram convertidos, mas olha que interessante. Houve uma cerimônia numa igreja católica para comemorar os 25 anos, que foi inclusive convidado o padre que realizou o casamento deles, né? Imagina, 25 anos depois, então tem até essa simbologia do mesmo padre, mas teve também um culto evangélico. Olha, e eles não eram convertidos, mas o meu irmão já era, a minha irmã, foi celebrado pelo pastor Ageu.
Então, assim, é bem interessante, quer dizer, sempre teve, Houve um trabalho desde criança, né? Sim, sempre. Deus estava visitando ali a Ana Paula desde a infância. Com certeza. E até quando ela cresceu, ela se lembrou do que ela aprendeu lá atrás e tomou essa decisão. Muito legal. E eu acho assim, na verdade as pessoas se convertem, né? Mas eu acho que no decorrer da vida a gente vai... Eu, antes mesmo da minha conversão, quando eu me casei, quando eu ia completar um ano de casada, eu resolvi ter filhos, porque eu não sabia, eu sabia do meu problema renal, que é eu nasci já com insuficiência renal, mas eu nunca fui informada, nem meus pais, por nenhum médico, que eu não poderia engravidar, que seria uma gravidez de alto risco. Quando eu decidi engravidar, aí veio a notícia, o médico deu a notícia, olha, você não pode, né? Ele até falou de mãe de aluguel, barriga de aluguel, Sim. Deu algumas... Eu falei, não. Então, naquele primeiro momento foi um choque. Entendo. E aí teve uma coisa interessante, né? Eu aceitei muito mais fácil a situação, porque eu já tinha planos, na verdade, eu e meu marido, na época namorado, nós pensávamos em ter um filho e adotar o segundo. A gente sempre falava em adoção. Mas os meus pais tiveram a maior dificuldade em aceitar, apesar de já serem convertidos, dificuldade de aceitar o fato de eu não poder engravidar, porque eu sempre tive sonho de ser mãe, eu sempre gostei muito de criança, fiz magistério, fiz pedagogia, tudo área envolvendo crianças. Entendo. E assim, então o trabalhar de Deus é muito interessante, porque apesar de não ser convertida, eles tiveram mais dificuldade, eles falavam, não, você tem que ter fé em engravidar, ter fé. Eu falava, mas se Deus não tiver esse propósito na minha vida, tiver um outro propósito, né? E no caso... Na verdade, ele queria te dar de presente para 3 crianças, né? Não, me dá de presente 3 crianças, né? Eu me considero presenteada, porque né, podia ser que Deus não tivesse propósito. Quantos casais hoje querem adotar, ficam na fila, não acontece a adoção, não aparece o bebê, não aparece a criança, né? E assim, Deus me deu a oportunidade de ter 3 filhos. Né? Maravilha. Não tenho nenhum biológico, mas eu desconheço amor maior do que o que eu tenho para os meus filhos. Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns projetos no seu exercício realmente como vereadora, a respeito de crianças ainda, né? Pedofilia, a luta contra a pedofilia, processo de adoção, mas ainda você mencionou sobre esse teu problema, né, de insuficiência renal. É verdade que você enfrentou uma filha para adotar, e agora você está numa fila de transplante, é isso? Isso, eu estou inscrita na fila de transplante de rim. Né? Na verdade, eu já tenho até um doador. Né? Eu fui inscrita na fila por conta do grau da insuficiência renal. Certo. Não faço hemodiálise, graças a Deus. Né? Eu tenho uma vida normal, acho que até não tão normal, né? Muito corrida. Bem corrida. Mas assim, uma vida tranquila, assim, no aspecto de saúde. Né? Não é impedimento meu problema renal para nada. E eu estou na fila, meu pai provavelmente vai ser o doador, então seria um transplante intervivos, né? Meu pai já fez os exames, na verdade meu pai é compatível, meu irmão e minha irmã, os 3 são compatíveis, o médico escolheu meu pai, ele fez todos os exames, ele está com a saúde impecável, graças a Deus, então a qualquer momento pode ser feito o transplante, é que o médico prefere esperar, porque como eu disse, eu tenho uma vida normal, a doença não afeta o meu dia a dia. Então, lógico, tá um monte de remédio, né? Diurético, um monte de remédio, mas assim, leva uma vida tranquila. Então, ele acha que enquanto puder esperar, a gente vai esperar. Tá certo. Maravilha. Bem, pessoal, é isso aí. Vocês estão vendo aqui no Vitrine do Reino a vereadora Ana Paula Rossi, é isso, uma pessoa humana, tá aqui, ó, esperando, né, aí na fila do transplante, adotou 3 filhos, né? Então, uma pessoa aí que realmente não é somente uma vereadora, mas é um ser humano. Vamos ver um pouquinho, então, dessa naturalidade da vereadora, ela atuando lá na Câmara. Vamos ver um VTzinho, daqui a pouco a gente volta. Aquilo, assim, desestabilizou um pouco a questão da família, acabou, assim, interferindo no trabalho voluntário que ela desenvolvia, só que ela descobriu, Deus é perfeito, faz todas as coisas perfeitas. Porque ali ela descobriu um outro dom que ela tinha nos hospitais, né? De levar a palavra do Senhor, levar conforto, levar amor para as famílias ali tão fragilizadas, porque o hospital é um local onde você mais encontra pessoas fragilizadas. E aí ela começou então um trabalho voluntário focado nessa área. Pessoas enfermas, e isso iniciou e perdura, continua até hoje. Eu tive a oportunidade,
o privilégio, a honra de poder acompanhar a missionária Sueli em algumas dessas visitas. E, assim, ela até brigava em casa algumas vezes para poder realizar essas visitas. E eu sou testemunha da diferença que ela fez na vida de muitas pessoas. Aquilo... Pessoal, a vereadora Ana Paula Rossi, eu estou querendo mostrar a humanidade da pessoa. Você se emocionou ali. Ah, só de ver já dá vontade de chorar. Eu estava falando foi uma homenagem que eu fiz, né, o título de Cidadãos Osquense, a missionária Sueli. Certo. Né, que foi, na verdade, a igreja de Jesus Cristo nas Nações, do Bispo Nunes. Certo. Né, e a minha história com a missionária Sueli e o Bispo Nunes é muito antes até da conversão deles. Né, eu conheço os dois. Eu fui madrinha de casamento deles numa igreja católica. Quando eles se casaram, eles já moravam juntos, decidiram regularizar a situação, casar. E eu fui madrinha, na época eu namorava o meu marido. Então, assim, faz muitos anos que a gente tem essa relação de amizade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Uma amizade. E, graças a Deus, como vereadora, eu pude fazer essa homenagem, porque a Sueli é uma pessoa muito especial. Né? E ali eu estava falando justamente, assim, da nossa história, que eu conheço. E eu tive a oportunidade na igreja, congregando na igreja, né? Eu acompanhei a missionária Sueli muito tempo em visitas, né? Ela até brincava, ela me chamava de obreira, né? Obreira. Mas eu ainda não tinha sido ungida obreira, mas é porque eu acompanhava nas orações, a gente ia muito no hospital regional, né? Orar por enfermos, né? Eu entrava com ela lá, a gente orava, assim, um trabalho, foi na época, inclusive, as pessoas falavam que a Ana Paula não tem juízo, porque foi bem na época que eu fui candidata, eu já fazia esse trabalho com ela e eu continuei fazendo. Então, assim, eu deixava, às vezes, as atividades políticas para acompanhá-la em orações, trabalho, exatamente, em alguns hospitais, às vezes até em São Paulo, a gente ia, eu acompanhava, né, mas assim, então, por isso que eu me emocionei, porque eu fui testemunha, né, da ação de Deus, né, como Deus usa as pessoas, né, para alcançar pessoas enfermas, pessoas com problemas, né, para libertar. Então, é um trabalho que eu gosto muito. Eu gostaria de poder me dedicar mais a esse trabalho, que é um trabalho que eu me identifico bastante. Maravilha. Só uma perguntinha. Tem certeza que você tinha medo de microfone, de falar antes, em público? Gente, eu tinha pavor. Porque hoje você fala muito bem. Eu fui diretora da rádio por 16 anos. Eu não chegava nem próximo ao estúdio de medo de alguém me chamar no microfone, porque eu ficava muda, eu não saía uma palavra. Uma vez me fizeram uma homenagem no estúdio, nem falar obrigado eu não conseguia. Eu ficava só fazendo sinal, não, assim, eles com o microfone, eu fazia que não. Hoje o pessoal fala que tem que arrancar o microfone da sua Meu pai costuma dizer isso, fala que hoje só arrancando o microfone. Tá certo, vamos ver mais um VTzinho, gente, porque é o seguinte, a vereadora, nós vimos aí uma cena dela se emocionando, mas eu, inclusive, na última vez que eu estive lá na Câmara, né, eu perdi, eu gosto de assistir a plenária, às vezes, quando eu posso, e nesse dia eu não vi a plenária, mas quando eu subi lá no gabinete, eu vi um buchicho lá assim, nossa, porque hoje a vereadora Ana Paula Rossi, ela fez uma denúncia e tá todo mundo de cabelo em pé lá embaixo, tá todo mundo oriçado. Eu falei, nossa, como será isso, né? Aí eu fui pesquisar e eu vi que no plenário você não só se emociona, mas você fala firme. Briguenta. O pessoal fala que você é briguenta. Então vamos ver o VTzinho aí, vamos assistir, daqui a pouco a gente volta. Imagino que a maioria que aqui está já esteve também nessa casa na última oportunidade para tratar dessa questão, já sabem qual é a minha posição, a posição continua sendo a mesma. Eu sou da seguinte opinião, eu fiz uma consulta à Defensoria Pública que disse a princípio que vocês estão no direito de vocês, porque se por acaso houve má fé, não foi de quem comprou, porque quem comprou não tinha a obrigação de saber que não podia efetuar essa compra, que aquele imóvel não podia ser vendido. Então, se houve má fé, houve por parte de quem vendeu. Aí é uma outra situação. Agora, não justifica tirarem o imóvel de quem comprou, pagou, está ali de boa fé. Então, eu acho assim, eu imagino que você já tem um advogado, mas eu acho que também vale a pena buscar auxílio da Defensoria Pública, que é um órgão sério, ali tem pessoas competentes,
E eu tenho certeza que vocês são vitoriosos nessa questão, porque vocês estão com a razão de vocês. Vocês agiram de boa fé. Agora, eu preciso registrar aqui a minha indignação com a administração, com a Secretaria da Habitação, porque eu tive a oportunidade de conversar com a Lourdes algumas vezes, e ela alertava o que estava acontecendo. Ela dizia que já tinha comunicado a habitação, porque ela tinha livre acesso à Secretaria da Habitação, como ela disse, desde o início, na administração ainda do Celso Giglio, ela tinha esse acesso, porque foi quando começou tudo ali. Então, assim, eu acho que a Secretaria da Habitação cometeu uma falha grave, porque eles foram omissos, e eu confesso a vocês que fica aqui para mim um ponto de interrogação. Até que ponto essa omissão não foi proposital? Porque justifica agora tirá-los, vocês pagaram, vocês entram com a reintegração, vocês saem, e eles podem colocar ali outras famílias e fazer a propaganda de mais famílias ali acomodadas na habitação. Então, eu não sei até que ponto, eu acho que esse ponto tem que ser questionado, sim. Pessoal, na verdade, né, nós colocamos aí uma situação ainda até um tanto calma da vereadora Light. Porque muitas vezes ela no plenário ela é bem mais incisiva do que o que você acabou de ver. Eu queria que você comentasse a respeito disso, o papel, né, de um político. Aí nesse caso eu percebi que você inclusive estava ali meio que já colocando uma denúncia, né, uma pré-denúncia ali, e você é uma pessoa que normalmente leva denúncias, né, no plenário. Levo com muita frequência. Eu, assim, na verdade eu fico muito brava mesmo quando eu vou para a tribuna, geralmente quando eu tenho alguma denúncia, alguma situação para ser colocada. Eu não sei se isso é uma característica feminina, mas a gente põe muita emoção, né? E assim, as pessoas falam, nossa, Paula, esses dias a gente estava até conversando, os vereadores falando, puxa, mas assim, tem que terminar na tribuna, né? Não pode levar. Eu falei, não é pessoal, mas a minha indignação, às vezes, ela demora um pouco para passar, mesmo depois, na hora que termina a sessão. Se eu estava indignada, eu permaneço indignada, né, com as situações. É lógico que a gente não leva nada para o campo pessoal, né, não é inimizade entre os vereadores, mas a gente tem... Então, assim, eu realmente até evito assistir porque eu fico muito brava mesmo. Meus filhos brincam comigo e falam, mãe, a gente gosta quando você briga. Normalmente eu só vou para a tribuna para brigar, né? Eu brigo por aquilo que eu acredito. Nunca ninguém vai me ver na tribuna fazendo um teatro, fazendo de conta, uma situação... Não. Aquilo que eu coloco é o que realmente eu penso, eu acredito que é o correto, né? Eu brigo por aquilo que eu acredito, né? Eu não vou brigar por nada, eu não uso a tribuna. Quando eu não tenho um tema para tratar, não tenho nada para... Eu abro mão de utilizar aquele espaço, não é só para cumprir, ocupar um espaço para aparecer, não. Eu uso mesmo quando eu tenho alguma matéria, quando eu tenho alguma situação para ser colocada. Então define para a gente, vereadora, o que a gente então deveria esperar. Porque nós estamos vivendo um tempo agora que, querendo ou não querendo, né, a vereadora deve saber disso, as pessoas estão decepcionadas com a política de forma geral, né? Nós tivemos agora, recentemente, a eleição para deputado de um palhaço, né, literalmente falando, ele trabalha como palhaço, é digno, uma pessoa, enfim, é um cidadão, mas foi claramente aí dito que foi um voto de protesto. Né, porque o povo está indignado com a forma como está sendo feita a política. A igreja também, existe um tabu com relação à política, também exatamente por causa dos maus exemplos, exatamente por pessoas que entram lá e não fazem o que tem que fazer. Então eu queria que você definisse para a gente o que é ser um político, o que é ser um vereador, inclusive cristão, como é o teu caso. Eu não sei, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que todas as pessoas são seres políticos. Né, nós estamos constantemente exercendo a política, né, até com um filho, né, você fala, olha, se você não estudar, eu vou tirar isso, tudo você exerce, a política ela está presente na nossa vida nas mais diversas situações. Né, é verdadeira essa questão de que as pessoas estão descrentes na classe política, mas eu acho que falta um pouco de informação, eu acho que falta um pouco de conscientização, as pessoas ainda não descobriram que nenhum político assume o poder, entre aspas, porque o poder é muito passageiro, né, é muito relativo, se não for eleito. Ele é eleito por quem? Eleito pelas pessoas, pelo voto. Sim. Então, assim, as pessoas ainda não têm essa consciência. Por exemplo, um voto de protesto. Tá, votaram no Tiririca, foi eleito por um voto de protesto. Só que junto com ele levou mais um tanto de deputados por conta da votação que ele teve. As pessoas tinham conhecimento disso? Complicado.
né? Na verdade, quem lançou a candidatura dele já lançou com propósito. Sim, já tinha um propósito por trás daquilo. Exatamente. Então, isso tudo o que falta? Falta informação, falta conhecimento. O cidadão enxergar o seu valor e entender que o seu voto não é para massa de manobra, mas realmente tem um poder de decidir o futuro. De fazer a diferença. Então, eu acho também que falta muitas pessoas acompanharem, né? Lá na Câmara mesmo, são sempre as mesmas pessoas que estão nas sessões. Eu sempre incentivo, eu faço um programa de rádio, eu sempre incentivo as pessoas a estarem sintonizando pela internet, acompanhando as sessões, ver a atuação de cada vereador, inclusive a minha, de todos. Eu acho que é importante esse acompanhamento. As pessoas muitas vezes nem se lembram em quem votou. Eu acho que... complicado. Agora, qual que é o papel do político? O papel do político é usar, né, da sua posição para servir o próximo. Para servir o próximo, né? O que a gente observa hoje é uma distorção disso, né? Muitos políticos se utilizam da posição, né, do poder, entre aspas, mais uma vez, para se servir dele. Eu acho que é essa a grande inversão, né? Eu acho que então, na sua definição, o vereador ele tem que servir. Eu acho assim, não, o vereador ele tem o papel de legislar, de criar leis, que é bem limitado, porque muitas leis, né, não são atribuição de vereador, dá vício de origem, que eles chamam, porque tem que ser de iniciativa do prefeito, e as pessoas também desconhecem isso, né, então falam, o vereador dá muito nome de praça, nome de rua, mas é que tem uma grande limitação de atuação na parte de legislar. Agora, eu acho que o grande papel do vereador é fiscalizar o executivo. Sim. É fiscalizar as ações do prefeito, da prefeitura, né, do prefeito. Sim. Então, fiscalizar, nortear as ações, né? Nós temos uma parte da sessão em que o vereador faz as indicações, onde ele indica a necessidade dos mais diversos bairros, de asfalto, de posto de saúde, é uma indicação. Nenhum vereador tem poder de construir nenhuma obra, não. Ele indica ao prefeito que é quem executa. Ele mostra a necessidade. Exatamente. Então, aí o que acontece? Uma distorção, às vezes, por culpa de alguns vereadores que colocam aquelas faixas, né? Obrigado ao vereador que trouxe o posto de saúde. O vereador, ele indicou, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que falta mesmo a informação correta e o acompanhamento. Eu acho que tem que ser acompanhado, os vereadores têm... as pessoas têm que acompanhar de perto, ver como votou tal projeto, como que se posicionou, né? Eu acho que só a partir desse acompanhamento é que as pessoas vão saber escolher melhor, né? Eu acho que é o que a gente está precisando, né? Eu acho que se a decepção existe por parte do eleitor, eu digo para vocês que também eu me decepciono como política. Você está lá, né? Como política. Porque muitas vezes a gente faz algumas denúncias, tem algumas situações que a gente aponta e que a gente precisa do apoio popular das comunidades, né, para que aquilo venha à tona, para que aquilo dê prosseguimento, né? Então, assim, é muito frustrante também. Eu confesso, porque, por exemplo, aqui na Câmara de Osasco, nós estamos em minoria absoluta. Eu faço parte, eu sou a única mulher. Sim. E faço parte também do grupo de oposição de 4 vereadores, né? Eu costumo dizer que não é um grupo de oposição, mas é um grupo independente, porque eu voto a favor projetos do prefeito Emídio que eu considero que são bons para a cidade, já votei vários, mas quando fica alguma coisa em dúvida, algum ponto de interrogação, eu não abro mão do meu direito de questionar e, se não for esclarecido, de votar contra. Tá certo, acho que esse é o papel. Exatamente, então é um papel que às vezes frustra um pouco, porque na verdade eu podia já partir do princípio, sou voto vencido, então não vou nem discutir, mas eu não abro mão de discutir, de deixar claro o meu ponto de vista e de denunciar aquilo que eu acho que está errado. Maravilha. Bem, pessoal, nós estamos aqui recebendo hoje, né, a vereadora Ana Paula Rossi. Hoje nós estamos fazendo uma vitrine especial, tá certo? Recebendo uma autoridade aqui, uma personalidade. Eu não posso terminar essa entrevista sem falar sobre alguns projetos como o combate à pedofilia, a violência da mulher. Então nós vamos ver mais um VTzinho, o último VTzinho dessa entrevista, depois voltamos com essas perguntas, mais uns 10 minutinhos aí estaremos encerrando a entrevista de hoje. Vamos lá ao VT. Na presença de representantes da sociedade paulistana no Bar do Nelson, em São Paulo, a vereadora Ana Paula Rossi recebeu da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, uma homenagem pelo trabalho desenvolvido contra a pedofilia. Pessoal, vocês acabaram de assistir aí o VT, tá certo? A vereadora Ana Paula Rossi sendo homenageada aí por um dos projetos que ela defende, uma bandeira que ela defende, que é o combate à pedofilia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse trabalho. Esse é um trabalho, assim, difícil, né? É um trabalho desgastante e permanente,
né? Na verdade, ele começou logo que eu tomei posse como vereadora. Eu fui secretária de Assistência e Promoção Social aqui na cidade de Osasco e na secretaria nós fazíamos esse atendimento a crianças vítimas de violência, inclusive violência sexual. Sim. E quando eu ganhei a eleição, eu estava na rádio, chegou um release da Assembleia Legislativa falando sobre uma audiência pública que havia acontecido na Assembleia Legislativa de iniciativa do deputado Zé Bruno. Sim. E aquilo me chamou a atenção, porque era uma audiência pública falando sobre o combate à pedofilia. E eu fiz um contato com o gabinete do deputado e eles me sugeriram, falaram, olha, o deputado está querendo levar para os municípios do estado de São Paulo essa discussão. E podíamos começar por Osasco. Então, assim que eu assumi, que eu tomei posse, né, e que começaram as sessões em fevereiro, aí eu já entrei com um pedido para audiência pública que aconteceu em março. Com a presença, inclusive, aí eu arrisquei, meu pai era deputado na época, né, e um dia ele me ligou, ele estava com o senador Magno Malta, e ele colocou o senador na linha, eu fiz o convite, falei, o senador não participaria aqui com a gente, né, vai ter audiência pública, eu expliquei do deputado Zé Bruno, ele falou, seria um prazer, e marcamos, fizemos o convite, ele confirmou a presença, e a partir daí começamos então essa luta, né, esse trabalho aqui na cidade de Osasco. Teve audiência pública, foi no dia 18 de março, e com a presença do senador Magno Malta, do deputado Zé Bruno, entre outros deputados que participaram também. É um tema muito pesado, né? Foi uma situação bastante difícil, porque o senador, na fala dele... Ele falou, acho que se não me engano, mais de uma hora, né? E ele mostra no final da palestra dele, da fala, onde ele falou da CPI, do Senado, que acontecia na época, ele era presidente. Aí no final ele ainda, inclusive, ele mostra algumas cenas, porque uma coisa é você falar, né, da criança vítima de violência sexual. Outra coisa é você ver bebê de 15 dias sendo violentado, crianças de 1 ano, de 3 anos. Chocante, algumas pelo próprio pai. E ali, então assim, até na época minha avó estava presente, minha avó que está com 90 anos, estava lá, ela falou, nossa, eu nunca imaginei na minha vida que fosse chegar a essa idade e ter acesso a esse tipo de informação, né? Agora, com essa idade, ver essas coisas absurdas, mas que acontecem, inclusive, na cidade de Osasco. Então, eu peguei essa questão, fui, às vezes, até alguns colegas, eu ouvi algumas coisas assim, isso não dá voto, né? Mas é aquilo que eu te falei, eu não estou ali atrás de voto. Ah, voto é importante? Ah, com certeza, para um político, né, é essencial. Sim. Mas eu acho que, mais que isso, está a minha obrigação fazer o bem social. Exatamente, né? Fazer a diferença. E a partir daí comecei com algumas palestras, né? Apresentei um projeto de lei que se tornou lei na cidade de Osasco, o prefeito Emílio sancionou, que é a Semana de Combate à Pedofilia, que acontece na segunda semana do mês de maio. Nós já tivemos 2 edições, onde é uma semana que a gente intensifica a campanha. Então, assim, com entrega de folhetos informativos em feiras livres, eu faço palestras nessa semana, eu faço palestra todas as noites em faculdades aqui da cidade. Então, assim, uma série de atividades, ficar no semáforo entregando folheto nessa semana. Mas, independente disso, esse trabalho ele é permanente, né? Eu estou aberta sempre que eu recebo convites de igreja, de comunidades, de faculdades, de escolas, eu vou para dar palestra, para falar um pouquinho, porque a minha experiência tem mostrado que, com relação à questão da pedofilia, do abuso sexual de crianças, vale mais o que? A prevenção. Sim. Porque depois que o fato ocorre, a questão da impunidade ainda impera. A gente tem grandes dificuldades na hora de se apurar e realmente se confirmar uma questão de violência sexual contra a criança. Tá certo, maravilha, é um trabalho maravilhoso aí, importante que alguém tem que realizar. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se é impressão minha apenas, mas eu percebo que normalmente os políticos que têm alguma ligação religiosa, principalmente cristã, seja católico ou evangélico, são os que mais defendem as bandeiras sociais. Será que isso é uma verdade? Tem alguma procedência isso? Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que, como eu disse, né, a família é a base, né? E a palavra de Deus, ela dá a base pra gente. Sim. Ela fala muito da importância da família, né, do respeito ao próximo, do amor ao próximo. Então, eu acho que é por conta dessa relação,
né? Esses princípios, exatamente, dos princípios cristãos. Então vamos falar sobre um outro projeto. Você também tem um projeto, me parece, vereadora, na área de adoção de crianças? Sim, um projeto de conscientização, na verdade, né? A nossa Constituição fala que toda criança tem o direito à convivência familiar. E o que a gente observa é que esse direito não tem sido respeitado, né? Nós temos muitas crianças abrigadas e crianças que permanecem nos abrigos por muitos anos. Sim. Algumas passando praticamente sua infância toda abrigada, nem são destituídas do poder familiar para poderem estar aptas à adoção e nem são novamente inseridas em suas famílias. Então, que estão sendo privadas da convivência familiar. Né? E essas crianças, na verdade, elas não têm quem olhe por elas. É a impressão que eu tenho muitas vezes. Então, é um projeto que visa o quê? Conscientizar as pessoas da importância da adoção, né? O que é o processo de adoção e também de discutir situações relacionadas à questão dos abrigos, as condições dos abrigos, né? Da parte da justiça também, o que cabe, né? A parte da justiça, ao judiciário, por exemplo, na agilidade dos processos, porque eu acho que isso também, questão da adoção internacional, que eu acho que tem que ser muito debatida, porque a adoção não é um processo fácil. Passei por 3 processos, né? Eu costumo dizer que eu tive parto fórceps, né? Porque é complicado, não são processos simples. Mas, e às vezes a gente observa alguns casos de adoção internacional em que as coisas acontecem com uma facilidade maior. Então, acho que isso tem que ser debatido também. É uma questão para ser vista, a questão da adoção tardia, né? Existem grupos específicos que discutem a adoção de crianças deficientes, existe um grupo específico para discutir isso, incentivar esse tipo de adoção. Certo. Né? Então, eu acho que tem vários aspectos da adoção que precisam ser mais debatidos e a sociedade tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, de informação com relação a isso, para quebrando tabus. Maravilha. Vamos falar do último projeto, então. Estamos chegando aos instantes finais da nossa entrevista. A senhora também atua na questão da mulher, né? Me parece que tem projetos aí em prol da mulher, inclusive as vítimas de violência. Fala um pouquinho sobre isso, Lei Maria da Penha. Então, com relação à violência, né, contra a mulher, violência doméstica, na verdade eu já desenvolvi alguns trabalhos, né? Eu fui secretária de promoção social, na época que eu estava na secretaria à frente da Secretaria de Promoção Social, nós lançamos, né, aqui em Osasco, o Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência Doméstica. E assim, eu só sinto porque quando eu saí da secretaria, eu deixei já previsto para o orçamento do ano que eu saí em janeiro, já estava previsto no orçamento a casa-abrigo para a mulher vítima de violência aqui na cidade de Osasco e infelizmente isso não saiu do papel. Isso foi em 2007, em janeiro de 2007. Nós já estamos em 2011, né, praticamente 2012, e ainda não existe a casa-abrigo na cidade de Osasco. E eu atuei também no Conselho de Segurança Osasco Centro, eu fui diretora do CONSEG, onde nós desenvolvemos e continua sendo desenvolvida uma campanha todo ano contra a violência doméstica, que acontece no espaço do Osasco Plaza Shopping, uma semana de conscientização, de informação, onde nós temos apoio da OAB, apoio da Delegacia da Mulher, né? Então é um outro foco de atuação. E hoje na Câmara eu presido uma comissão que foi uma proposta minha para que fosse criada, a comissão permanente para tratar das questões das crianças, adolescentes, juventude e mulher. Sim. Então, eu acho que aos poucos a gente vai caminhando nesse sentido também, né? A violência doméstica está muito relacionada também à violência contra a criança e contra o adolescente. Maravilha. Então, gente, aqui estamos encerrando, né? Chegando aos instantes finais da entrevista de hoje com a vereadora Ana Paula Rossi, que também apresenta programa no rádio, é pedagoga, enfim, tem várias atividades. As suas considerações finais, vereadora? Eu quero agradecer, né, o convite, muito obrigada pelo convite, a oportunidade para estar falando um pouquinho, né, da minha vida pessoal também. É tão difícil, normalmente eu só falo sobre política, então é gostoso, eu gosto também de falar um pouquinho da minha vida pessoal, do meu testemunho, né, eu acho que é importante e é obrigação do cristão estar falando um pouquinho. E, assim, me colocar aqui à disposição. Quando convidar, aqui estarei. Eu achei que passou muito rápido. Tá certo. Deixa uma mensagem, então, para encerrar aí para a igreja, para as pessoas, inclusive, que estão aí esperando algo da política nesses tempos tão difíceis. Deixa uma mensagem de incentivo aí. Olha, o que eu quero dizer é que você que está em casa, né, você tem um poder que você desconhece com relação à política. Né? Como eu disse, nenhum político ele decide ser político, ser vereador, ser prefeito e pronto. Não.
ele é eleito. Então, ele passa por um processo de votação, que é o processo democrático. Então, você tem esse poder de pôr e tirar. E eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade. Cabe a cada um assumir a sua responsabilidade. Agora, você que é cristão, tem uma responsabilidade dobrada. Você vai ser cobrado, né? Eu costumo dizer, porque quem conhece, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, tem um peso. Mas a partir do momento que você já tem o conhecimento da palavra de Deus, aí você tem que pensar muito antes de fazer qualquer coisa errada, porque eu não acho que é só Deus perdoa. Sim. Deus perdoa. Mas Ele vai levar em consideração que você já sabia, porque você já é conhecedor. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer uma bobagem, né? Eu acho que políticos que têm, eu acho que não dá para generalizar, mas políticos que têm essa relação, né? Esse temor de Deus, eles vão agir de forma diferente. Eu acredito nisso. Maravilha, então eu quero agradecer a sua presença no programa Visão do Reino, quero agradecer o pessoal que está aí em casa assistindo, mais um Vitrine do Reino, tá certo? E com certeza, eu tenho certeza que abençoou a sua vida e daqui a pouquinho a gente está de volta. Maravilha, pessoal, estamos chegando aos instantes finais de mais um programa Visão do Reino. Quero mandar um grande abraço aí para a vereadora Ana Paula Rossi e toda a sua equipe, tá certo? E todos aqueles que ficaram ligados com a gente aqui na TN Brasil em mais um programa Visão do Reino. Quero agradecer também mais um dos nossos parceiros Visão do Reino aí, a empresa Zoom Telecom, tá certo? Empresa de telefonia, você que precisa aí de alguma solução na área de telefonia, entre em contato com eles, tá aí o e-mail aparecendo na sua tela, zoomtelecom@hotmail.com. E o telefone é código 11 2822 5102, tá bom? Um grande abraço pro pessoal aí da Zoom Telecom. Nós vamos ficando por aqui, mas terça-feira que vem tem mais programa Visão do Reino. Estarei recebendo semana que vem aqui o pastor China, da Igreja Evangélica Jardim de Abril, vai estar falando aqui sobre o Ministério de Louvor, sobre o projeto Surdos no Senegal. Olha, vai estar bem especial. E matérias, como você sabe, cada semana o nosso programa é bem diferente. Se você ainda não veio participar com a gente, você pode vir participar. Acesse o nosso site, tá bom? www.ministériosaciame.org. Inclusive, estamos aí estruturando ainda, mas já quero anunciar para você que agora nós não temos apenas o programa Visão do Reino, mas temos também aqui na TN Brasil o Espaço Visão do Reino, para você, pastor, líder missionário, você que tem algum projeto e quer ter um programa na Web TV, um programa de 1 hora, de 15 minutos, meia hora, eu não sei, fala com a gente, porque esse espaço aqui está sendo aberto para todos aqueles que querem fazer a diferença no reino de Deus, tá bom? Às terças-feiras, além de assistir o programa Visão do Reino às 4 horas da tarde, você tem durante todo o dia 24 horas de programação cristã. São clipes musicais, filmes, desenhos, para você assistir aí e abençoar a sua casa e a sua família. Eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe pelos caminhos da vida e até o próximo programa, se Deus quiser.